Agradecer, primeiramente, a organização da FRG, né? No nome aqui do Tiago, eu agradeço a participação aqui, de poder falar aqui para vocês, né? E o tema que eu vou falar hoje é células a combustível e aplicações na geração distribuída, tá certo? Então, vou ficar olhando aqui, porque fica mais fácil, né? Meu nome é Fernando Antunes, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, como já fui apresentado, e normalmente a gente fala... Peraí. Aqui, né? Aí eu tenho mais ou menos um currículo, eu não vou estar colocando aí, né? Mas mais para, vamos dizer assim, para dar um pouco de informação a respeito da minha pessoa, tá certo? Só algo... Então, vamos aqui em frente. Bom, então, dentro do nosso tema, da palestra, né, a pergunta que fica, o que é uma célula a combustível? Tá? É algo que fica a pergunta sempre no ar, né? Então, lendo aqui, né, a célula a combustível é um sistema eletroquímico, né, que converte energia química de uma combustão em energia elétrica, né, de um combustível. Né? Tá? É um sistema eletroquímico composto por dois eletrodos conectados por um eletrólito. Né? Por aí ninguém disse nada ainda. Né? Uma interessante é essa aqui. É uma reação espontânea. O que é uma reação espontânea? É algo que acontece naturalmente. Tá certo? Essa que é a grande vantagem da célula combustível. O reverso da célula combustível é a eletrólise. A eletrólise não é espontânea. Você precisa fornecer energia para que a eletrólise aconteça. Tá certo? Então, assim, quais são as características, então, de uma célula ou pilha a combustível? Os dois nomes são usados, mas eu prefiro mais usar célula combustível. Tá? Ela tem uma eficiência alta, tá? Comparado, né, com muitos processos, principalmente de combustão, porque, na verdade, a célula combustível ela não é combustão, ela é um processo, ela retira a energia através de um processo químico, tá certo? Então, com isso, a energia elétrica é retirada através de um processo químico. Então, isso é o que faz com que ela tenha uma alta eficiência, tá certo? Bom, ela pode ser produzida no local, tá certo? No caso da geração distribuída, é silenciosa porque ela não tem partes móveis, tá certo? Então, e as aplicações são diversas, né? Tem veículos espaciais, eu estou lendo aqui, né? Energia de backup, ou seja, energia de proteção, né, para usar em futuro, tá certo? E nos veículos elétricos tem muitas aplicações, inclusive o grande exemplo é o carro da Toyota, o Mirai, né, que ele trabalha com célula a combustível, tá certo? Então, e ela pode ser em grandes quantidades, como também ela pode ser, inclusive, em pequenos valores, como eu estou vendo aqui, para alimentar um notebook, tá ok? Então, isso é o que pode se ver. Uma coisa interessante na célula combustível, tá certo? Ela é num processo químico chamado oxirredução. Eu acho que todos nós estudamos oxirredução nos cursos de química ainda, no meu tempo, no segundo grau, né? Hoje é ensino médio, tá certo? Então, onde tem a oxidação, né, que perde material, e a redução é a que ganha material. A gente tem sempre a pensar o contrário, né? E eu estou dando só aqui uma observação, tá certo? É que, como eu já comentei antes, a eletrólise, está aqui mostrada, a eletrólise, né, é um processo inverso da combustão. Você fornece energia elétrica para que você possa, no caso, retirar o hidrogênio, né, no caso da água, né? Você fornece energia elétrica para que separe o hidrogênio do oxigênio. E essa reação é não espontânea. Por que é não espontânea? Porque você tem que fornecer energia elétrica à água, né? Tá certo? E as aplicações, tá certo? Onde é que eu posso aplicar a célula combustível, tá certo? Ela pode ser produzida em pilhas, em baterias, tá certo? Ela pode ajudar também na reação, tá certo? Ela obtida através da eletrólise, tá certo? Pode ser uma reação eletroanalítica, onde se pode usar um processo químico, tá certo? Um processo químico, tá certo? E outro ponto que se pode
usar muito também, no caso, a eletroquímica, né, é na elaboração de dispositivos, como baterias e sensores. Inclusive, a bateria, vou passar aqui já aqui são propriedades, eu achava que era a bateria que viria, aqui é mais ou menos as propriedades físicas do hidrogênio, eu coloquei aí, eu vou até passar aqui, mais para a gente fazer aquelas comparações em relação ao hidrogênio com outros materiais, ou com outros, no caso de líquido, geralmente se compara com a gasolina. No caso de gás, né, no caso ele no estado natural, que é a gás, se compara com gás natural, tá certo? Então tem as grandes comparações aqui do hidrogênio, eu vou passar para frente, tá certo? E aqui também tem os fatos relativos ao hidrogênio em relação, normalmente, se ele está líquido em relação à gasolina, ou se ele está no estado natural, tá? Aí se tem quanto que ele ocupa em termos de volume. Aqui a gente observa que 1 quilo de hidrogênio, por exemplo, estou olhando aqui, ocupa 11 mil litros, ou seja, ocupa 11 metros cúbicos, tá certo? Então, você precisaria de um espaço de 11 metros cúbicos para acomodar, no caso ali, 1 quilo de hidrogênio, tá certo? E aí vem todas as comparações, como vai ficar disponível, eu vou deixar aí para vocês, tá certo? Bom, aí eu voltaria ao passado, eu gosto muito, tem pelo menos um amigo meu, na verdade, o Michael Faraday, né? Amigo nosso, né? Vamos dizer, de muitos daqui que trabalham na engenharia elétrica, tá certo? O Michael Faraday foi o que lançou as leis, tá certo, da eletrólise, e vamos dizer assim, lei que ele lançou, né, o Michael Faraday lançou, ela foi muito usada, né, por John Frederick Daniel, quando ele fez a famosa pilha de Daniel, tá certo? É uma pilha, né, de cobre, e ele tem um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco, tá certo? E os dois são ligados, estão imersos dentro de um eletrólito, tá certo? Eles são imersos no eletrólito e são conectados para que esse eletrólito, tá, ele haja comunicação entre esses dois eletrólitos, tá certo? Tem uma ponte, acho que dá para ver aí, mas daqui tem uma ponte aqui, eu estou vendo aqui, uma ponte aqui com os dois, onde se ligam os eletrólitos, tá certo? Aí outra informação importante em relação ao passado, no caso é do Gaston Planté. Por quê? Porque ele foi que fez que produziu a primeira bateria de chumbo ácido que nós usamos até hoje nos carros, nossos carros de passeio, tá certo? Então, só para deixar essa observação, porque essa bateria de chumbo ácido ainda é usada nos dias de hoje, tá? E, entrando mais na célula a combustível, tá certo? Ela foi proposta por William Grove, né, no passado, tá certo? E o Frederick Schonbein, ele, na verdade, ele lançou, né, o processo da eletrólise, tá certo? Então, que são os dois, um espontâneo, que no caso é a célula combustível, e o não espontâneo, que é a eletrólise, ou seja, você tem que fornecer energia à eletrólise. Aqui a gente tem uma reação química, eu vou ser rápido nisso aí, mas aqui, onde a gente tem o zinco sólido, tá? O S aí significa sólido, o zinco sólido associado, tá certo? Com o cobre aquoso, tá certo? O cobre aquoso, ou seja, na verdade o íon de cobre, tá certo? Que é aquoso, tá certo? Isso vai resultar no zinco aquoso, porque vai passar, o zinco perde um elétron, na verdade 2 elétrons, né? Aqui perde 2 elétrons aqui na verdade, minha ponta era para cá, né? Perde 2 elétrons aqui na passagem, tá certo? E esses elétrons, eles vão justamente o que vai produzir a energia elétrica, tá certo? Então, aqui tem todo o equacionamento, onde o zinco sofre oxidação, tá? E, no caso, ele perde elétron, e o cobre sofre redução, no caso, ganha material. Na verdade, o zinco, ele perde material e o cobre ganha material, tá certo? E aqui tem essa eletrólise, essa tensão que é produzida na pilha de Daniel, na verdade, ela produz uma tensão de 1,1 volt, né? Com a associação das duas reações, a do zinco e a do cobre. Aí tem mais detalhes aí para deixar aí para vocês, para a gente discutir. Aqui mostra
aqui tem as duas reações, como é que elas acontecem, tá certo? As duas reações eletroquímicas. Aí ela resulta em uma tensão, na verdade eu disse 1,1 volt, mas na verdade é 1,23 volts, tá certo? Que ela resulta na produção na verdade, desculpe, eu errei aqui. A pilha de Daniel, ela produz 1,1 volt, né, na unidade, na célula básica, tá certo? Mas na eletrólise, tá certo? No caso da eletrólise, usando a célula combustível, tá? Onde o hidrogênio, ele perde, tá certo? O hidrogênio no seu estado gasoso, né? Ele se transforma no íon de hidrogênio, tá? E esse íon perde os 2 elétrons, tá certo? Ele perde 2 elétrons, que esses elétrons vão pelo eletrólito junto com o oxigênio, que entra no ânodo, né? Junto com o oxigênio, esse oxigênio forma a molécula da água, tá certo? Os dois juntos formam a molécula da água. Então, aqui embaixo tem o hidrogênio no estado gasoso. Desculpe. E agora? Aqui, ó. Deixa eu só passar aqui para frente, fica melhor. Ó, aqui tem o hidrogênio no estado gasoso, tá certo? Se junta ao oxigênio no estado gasoso e produz a água no estado líquido, logicamente, como a gente costuma conhecer a água, tá certo? Aqui eu tenho uma simulação, eu prefiro pegar o próximo slide, que ele mostra a simulação, como que o hidrogênio, né, a célula combustível, ela opera. Eu gosto muito dessa simulação, porque aqui a gente tem o hidrogênio em vermelho, tá certo? E o oxigênio do outro lado, no ânodo, em azul, tá certo? E a gente observa que nos verdes aí são os íons, né? Tanto dos íons de hidrogênio que se juntam ao oxigênio, tá certo? Para se juntar ao elétron que circulou pelo eletrodo e se junta ao elétron do eletrodo, e com isso ele faz com que o oxigênio seja um íon também, porque recebe os 2 elétrons, e aí forme a água, tá certo? Então, no caso aqui, vai vapor de água ou a água líquida, né, como a gente costuma dizer. Eu gosto dessa imagem, porque dessa visualização, por causa justamente dessa questão de se fazer a eletrólise, mostrar o princípio da célula combustível, a operação da célula combustível, tá certo? Aqui fala da membrana de próton, mas tem várias membranas que se pode acontecer com essa... Vixe, Maria, 13 minutos já, eu tenho 15... Bom, então deixa eu apressar mais aqui. Bom, aqui eu tenho mais ou menos a mesma reação, eu posso passar para frente, tá certo? Não tem... Porque eu quero falar em algo bem interessante. Quer dizer, também interessante, né? Não é algo tão interessante, mas assim, não é que tenha classificação entre o mais interessante ou o menos interessante. Mas aqui mostra, esse slide, ele mostra aqui o rendimento de uma célula combustível, que é muito maior do que a grande maioria dos processos que se usa hoje. A gente tem aí a turbina a vapor, a máquina de reciprocidade, né, é um tipo de produção de energia, tem as turbinas a gás, as microturbinas, e tem a célula combustível, a gente vê que ela está um rendimento bem mais alto. Aí está com 0, mas na verdade é 60. Ficou tudo em 0, mas é 60. Dá mais... porque aqui está tudo mais, porque tem um númerozinho na frente, ela dá uns 60%, tá certo? Aí, bom, e quais são as vantagens? A gente começa com as vantagens, né? A célula combustível, primeiro, ela pode ficar num ponto, próximo ao consumo, né? No caso da geração distribuída, isso é um fato. As perdas, elas são consideravelmente reduzidas, porque ela já está próxima do ponto de operação dela, tá certo? E se você considera a questão da produção de calor também, tá certo? A célula combustível eleva o rendimento dela, fica bem mais alto do que aqueles 60% que nós falamos, tá certo? E como a gente diz que ela produz só água, e que realmente é um fato, ela produz água. Qual é o subproduto de uma célula combustível? É eletricidade,
água e calor, tá certo? Então, realmente, não produz gás carbônico, que é o grande vilão hoje do ambiente, tá certo? Mas, na verdade, nos processos de produção, por isso que aí tem as células a combustível, produzem um nível inferior de dióxido de carbono, tá certo? Porque, na verdade, na produção de outros componentes dela, pode haver produção de carbono. E como desvantagem, tá certo? Eu queria só falar sobre o catalisador. A gente necessita de um hidrogênio de alta pureza para não prejudicar os catalisadores, né? Com isso aí eu já... Porque os catalisadores, eles são mais à base de platina, são metais nobres, metais caros, tá? São elementos caros, tá certo? Aí, por isso que eu vou passar aqui para frente. Aqui eu vou falar, isso aqui seria uma grande comparação entre, às vezes eu tenho visto, às vezes em conferências, as pessoas falarem o perigo de você dirigir com um tubo de hidrogênio atrás, quando nós dirigimos nossos carros sentados numa quantidade enorme de combustível, que é a gasolina. Tá? E a gasolina, em havendo um acidente, a gasolina se espalha no nível, pelo chão. Enquanto que o hidrogênio tende a subir, porque ele é bem mais leve do que o ar, 16 vezes mais leve do que o ar atmosférico, tá certo? Bom, aí eu vou passar aqui para frente, eu queria mencionar uma das coisas que me chamava muito a atenção, era como é que milagre é esse que a célula combustível, você bota o hidrogênio de um lado e o oxigênio do outro e produz energia do nada, tá certo? Na verdade, existe um elemento que se chama os catalisadores, que eles são muito caros, e esses catalisadores, tá certo? O que é um catalisador, né? Um catalisador, ele acelera uma reação, mas ele não participa da reação. Um excelente catalisador é o fogo, o calor, tá certo? Ele é um catalisador quase que natural. Por exemplo, se você pegar água e feijão e colocar e não aquecer, nunca você vai ter uma feijoada. Mas se você colocar água e feijão e colocar o calor, porque o calor ele catalisa, tá certo? Ele faz parte do processo. É como se fosse mais ou menos aqui nessa figura, aí a gente tem um nível de energia e você precisaria subir toda essa curva vermelha para poder você chegar ao outro lado, da reação. Mas com os catalisadores, a quantidade de energia necessária para subir, em vez de ser em vez de ser pelo vermelho, ela fica pelo azul, ela requer muito menos energia para produzir o catalisador, tá certo? Bom, pessoal, eu estou sendo aqui que eu teria aqui os catalisadores usados em diferentes células a combustível, eu vou passar para frente, eu peço desculpa aí pelo atraso, tá certo? E uma última informação que eu passaria aqui, uma das últimas, né, que seria uma comparação, por exemplo, a célula combustível, você tendo um carro a célula combustível, isso equivale a 1 quilo de hidrogênio, por exemplo, que é o gás, né, que é o material, a matéria-prima da célula combustível. Isso aqui é uma foto até do recipiente do Mirai, tá certo? Você pode economizar cerca de 180 a 400 quilos de baterias no carro. Então, você passa a ter um carro bem mais leve do que se for usar o carro a bateria, tá certo? Bom, e eu teria aqui os exemplos de células combustíveis. Aí eu tinha no Walmart, eu tenho várias empresas. Normalmente as empresas são americanas, eu procurei inclusive alguma brasileira, mas eu não encontrei, eu só encontrei informação da Eletrocel, que era uma empresa até de uma pessoa que eu conheci, né, o Gerard Etty, né, que ele tinha uma empresa, mas na empresa ela não existe mais, tá certo? Aí eu teria a quantidade de célula combustível que a Adobe está usando, ali era o Walmart, a primeira que eu coloquei, a AT&T, né, que é a empresa telefônica, né, americana, tá certo? E todas elas usam a célula combustível da Bloom Energy, tá certo? E eu teria aqui algumas especificações de célula combustível, mas já que eu fui expulso, né, expulsa maneira assim, eu vou passar para frente aqui e agradecer aí a presença de vocês, né, e a paciência em estar me escutando, tá ok? Então, eu agradeceria aqui e obrigado aí a todos.